Então, a astrologia, ela tem aspectos descritivos. Então, pessoas que têm Saturno na casa 5, então você descreve. Pessoas que têm Vênus na casa 7, então você descreve. Aí já tem um segundo nível de conhecimento, são 4. Um segundo nível de conhecimento, que a astrologia também chega, que é o que a gente chama de nível de correlação. Agora eu não estou mais tendo uma classificação dos objetos, das coisas, segundo a sua semelhança, segundo a sua aparência, se ela se assemelha ou não. A é igual a A. Né? Agora eu começo apesar de eu ter objetos diferentes, eu consigo ver a relação entre esses objetos. Então, são objetos que eu já sei que não têm classificação idêntica, inclusive eles fazem parte de nosologias diferentes, elementos diferentes, né? Mas eu consigo ver a relação entre essas variáveis, esses objetos, a previsão a partir do conhecimento das relações. O que é uma relação? Se um objeto A variar é o seguinte, status quo, ele está parado. O tempo passa, vamos supor que esse objeto varia, então ele sobe de intensidade, ou desce de intensidade. Vamos pegar sobe. Então, conforme isso sobe ou cresce, aumenta, a variável A aumenta, a variável B, ela varia junto com a variável A. Então, se a variável A aumenta, a variável B também aumenta. Então, elas são correlacionadas. Agora, eu tenho variações dessa correlação. Eu posso ter uma correlação linear plena, subiu, subiu, desceu, desceu, subiu, subiu, desceu, desceu. E eu posso ter magnitudes de correlação. Então, essa aqui sobe, mas essa aqui sobe só um pouquinho. Então, isso aqui faz assim, ó. Isso aqui faz só assim, ó. Eu não vou ter coordenação motora para fazer isso, mas seria só assim, né? Ó. Essa aqui sobe para caramba, essa aqui sobe um pouquinho, essa desce para caramba. Então são correlações mais fracas. E eu tenho correlações negativas, que é quando essa sobe, essa desce. Quando essa sobe, essa desce. Então, correlação negativa. Sei lá, o cara que nasce com Saturno na casa tal. Então, tem tendência a tal profissão. Isso já é um método de correlação. Por quê? Saturno, eu descrevi Saturno. Aí é o critério lá de lógica. A é igual a A, B é igual a B, A não é igual a B. E as profissões também estão descritas. Profissão não tem a ver com Saturno. Saturno é Saturno, profissão é profissão. Mas eu consigo ver uma relação que se quem tem Saturno na casa 1 vai ter tendência a tal profissão. Quem tem Saturno na casa 2 vai ter tendência em tal profissão. Quem tem Saturno na casa, entendeu? Então, a profissão é profissão, Saturno é Saturno, mas eu consigo estabelecer uma relação. E isso é testado. Né? É que não se fala muito mais, infelizmente. Mas tem vários estudos europeus. A astrologia chega aqui. E aí, você estabelecendo essa relação por indução, por experiência, depois você consegue fazer uma dedução. Da indução você pula para... Então, você vai deduzir que outras variáveis devem seguir o mesmo padrão. A dedução, ela está pautada num outro aspecto da lógica aristotélica, que é o princípio da analogia. Não é só descritivo. Lógica formal, tô falando. Só que o princípio da analogia, ele é o que faz a ciência mover, só que ele mal usado, mal utilizado, porque ele tem limitações, ele vai você fazer afirmações que elas são absurdas. Então, agora, tem outros dois níveis que a astrologia não chega, tá? Que é o terceiro nível, que é o terceiro nível de produção de conhecimento, que ele é o experimental, ou o nível que a gente chama de causal. A pessoa vê lá um astro fazendo trígono numa casa tal, ele viu que em uma determinada pessoa aconteceu, isso também deve acontecer com essa outra pessoa. E aí não acontece. E aí a astrologia é falha. Não é que ela é falha, é porque
para você fazer afirmações de previsão e tal, o mundo ele é complexo. Como é que eu expliquei para minha avó que correlação é um tipo de conhecimento válido que faz você prever as coisas, mas ela não é universal, generalizável para tudo. Ela tem um grau de previsibilidade possível, grande, mas você tem uma margem de erro bem grande também. Então, nem tudo que você prevê vai acontecer, porque tem outras variáveis que eu não estou conseguindo levar em consideração quando eu vejo a relação só de duas variáveis, ainda mais em astrodinâmica, que tem todos o zodíaco, vários planetas, vários satélites, né? A coisa são várias, é uma teia de relações que às vezes não dá conta. Quando uma criança nasce, a inteligência dela é menor do que a inteligência de um adulto. A senhora consegue entender isso? Consigo, meu filho, consigo. Porque uma pessoa de 30 anos de idade, ela vai ter uma inteligência muito maior do que ela mesma quando ela acabou de nascer. Quanto que um bebê calça? Sei lá, o pé de uma criança parece uma bisnaguinha com o dedo, né? Fofinho assim, né? Então nasceu um pezinho ali, pequenininho. O que acontece? Conforme ele vai ficando mais velho, o que acontece com o pezinho dele? Vai crescendo. Então, se eu fizer uma correlação entre inteligência que, conforme a pessoa nasce, ela vai ficando mais velha, o que acontece com a inteligência dela? Sobe. A inteligência dela sobe. E o pezinho, quando nasce pequenininho, o tempo vai passando, o que acontece com o pezinho da criança? Cresce. Então, se eu aplicar uma correlação entre inteligência e pé, eu vou achar uma correlação alta. Conforme um cresce, o outro também cresce ao longo do tempo. Correlação. Agora, qual que é a relação causal entre ter pé grande e inteligência grande? Porque se fosse assim, eu pegava um facão e cortava na canela para baixo as pessoas, a pessoa ficava burra e ficava sem inteligência imediatamente. Então, não tem relação causal entre pé e inteligência, mas são variáveis que se relacionam. Então, quando você acha a relação entre a variável A e a variável B, nesse meu exemplo, inteligência e tamanho do pé, ao longo do tempo, do desenvolvimento humano, um cresce, o outro cresce ao longo do tempo, você tem correlação. Achei correlação, só que não tem relação causal. Uma coisa não explica a outra. Vocês entenderam? Então, quando eu acho a relação causal, não, eu estou explicando que A causa B. Agora, quando eu acho uma relação correlacional, eu não tenho poder explicativo. Eu posso dizer que um varia conforme o outro varia. Por quê? Eu não tenho a mínima ideia. Então não adianta você chegar para mim e falar assim, o cara escolheu Saturno porque ele tinha esse emprego, porque ele tinha Marte em tal lugar. Não, isso não é por causa disso. É porque tem uma relação em que quando Marte está ali, as pessoas tendem, uma tendência a escolher. Porque tem pessoa que vai ter o Marte ali e não escolheu aquela profissão. Tem uma porcentagem de pessoas que tem aquele aspecto ali e não escolheu aquela profissão. Então você percebe, não é um negócio assim, ó, papum, papum. Até porque tem o livre-arbítrio da pessoa, tem a epigênese da pessoa, acima da origem, epigênese, acima da origem, livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio da pessoa, né? Tem o caráter da pessoa, que é diferente do temperamento da pessoa. Pode ser que ela tenha movido outros fatores causais que a gente não tem a mínima ideia, que abafou escolhas que ela fez no terceiro céu, e aí aquilo já se resolveu. Tem tantas variáveis. Então, assim, é por isso que a astrologia é desacreditada. Porque dá trabalho essas coisas. Não é você ir lá e jogar no astro.com e fazer um cursinho aí da própria fraternidade, que é um cursinho básico, né? E já, não, vem cá, meu filho, senta aqui que eu vou contar para você a sua real natureza. Então, nós conseguimos descrever
e conseguimos ver relação entre variáveis. Agora, explicar a causa, nós não conseguimos. Por quê? Aí tem teorias. A gente tem a nossa filosofia Rosa Cruz, a gente é baseado na nossa filosofia Rosa Cruz, mas aí é um elemento de crença. Agora, existe a empiria indutiva. Eu vou dar alguns exemplos. São os 4 graus de produção de conhecimento que existe em ciência. O nível da explicação e da aplicação, a aplicação você até tem, mas essa aplicação no sentido de você dizer para a população, olha, vamos esse ano tomar as providências antes, né? Percebe? Por quê? Então, a astroterapia e a astrodiagnose, ela está nesse nível. Porque como você consegue prever, você consegue também propor para os seus filhos, ou para os seus doentes, para as pessoas enfermas, comportamentos que provavelmente vai reduzir a dor, reduzir o sintoma e até, quem sabe, ela curar. Então, esse é o grau de conhecimento da astrologia. Ela não explica nada. Não, agora eu achei a ciência oculta, eu achei a ciência que é a astrologia, e eu sei a causa. Qual que é a causa? A causa é que você tem Marte em conjunção com Plutão. E aí, o que significa? Não sei. Eu sei que quando tem conjunção Marte e Plutão dá esse problema. Tá, que bom que dá esse problema. Agora me explica por quê. Eu não sei. Por que você não sabe? Aí, em vez de você falar que você não sabe, você vai não, porque tem um cara. Aí começa a confabrar. Aí é o momento que, quando você está na faculdade, é bom para você chavecar as pessoas, né? E namorar com elas, né? Agora, do ponto de vista da seriedade do conhecimento, para aqui, filho. Acabou. Não sabemos. Agora, a gente pode afirmar que tem uma relação. Por que cargas d'água o siso da minha ex-namorada inflamou? Eu não sei. Eu sei que isso tem uma relação. Que quando a lua está em touro, a chance é de inflamar. Agora, todo mundo que opera siso com a lua em touro, siso inferior, inflamou? Não. Tem gente que a lua está em touro, opera o siso e não acontece nada. Por quê? É por 2 motivos. Porque daí ela tem características do próprio tema dela, outras características, ou essa, que esse efeito é anulado. Você tem a individualidade da pessoa, 1. E 2, nem sempre essas previsões a gente acerta, porque tem tantas outras coisas no mundo para, né, que a nossa vã filosofia supõe. Né? Shakespeare diz isso em Hamlet, né? O mundo é muito mais complexo do que a nossa vã filosofia supõe. Né? Então, assim, ordinária, qualquer nossa filosofia, Rosa Cruz, ela é incrível, sagrada, como eu disse. Só que a gente não podemos achar que a gente achou o alfa e o ômega, né? Não, isso não faria sentido. A fé, a entrega, a humildade, a noção da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez, né? Nos bastaríamos. Irã Abif teria conseguido fazer o mar fundido sem precisar da ajuda de Cristo, sem precisar da graça, sem precisar da força do leão de Judá. Ele mesmo se tornaria um Elohim. Ele mesmo bateria no pé, eu sou melhor que Jeová. Fiz aqui o mar fundido e os meus filhos do fogo vão chegar em Deus porque eu consigo fazer isso. Eu sou tão bom quanto Deus. Não conseguiu, levou um safanão lá dos anjos do destino, falou, fica quietinho. Quando o leão de Judá encarnar, você volta como Lázaro e ele vai te ressuscitar. E ali ele vai te dar, por graça, a nova palavra e o novo martelo. Então, quietinho, né? Fica quietinho. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe. Então, isso são limites. Então, se você não tem essa noção, não adianta você começar a estudar astrologia